voltar aqui, né, para a parte, ainda a parte teórica, a parte que a gente precisa ver, tá? Não tá dando aqui, vamos lá. Dá para enxergar bem assim, né? Sim, senhor. Tá, vamos lá então. Nós paramos aqui na semana passada, né, na aula da semana passada, paramos nas ciências empíricas, né? Aqui tem a divisão, né? Lembrem, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, tá? Lembre que as ciências, né, tinham a divisão, né? A divisão das ciências formais e ciências, né, empíricas, tá? As empíricas também eram chamadas de reais ou factuais, né? E a gente parou aqui, tá? Paramos aqui, então, a divisão, porque as empíricas, elas podem se dividir em duas, né? Que é o que está aqui embaixo, tá? Se divide em ciências naturais, tá? E ciências sociais. Tá? Então, começando aqui com as ciências naturais. Tá? Lembra até que eu comentei, né? Fiz até um comentário do Enem, né? Que o Enem também, as provas do Enem se dividem também por áreas do conhecimento, né? O que vocês vão fazer, né? Quem for continuar os seus estudos numa faculdade, numa graduação, vai fazer o Enem. Tá? Então, a ciência empírica aqui, dividindo ela em ciências naturais, tá? Então, aqui eu tinha comentado com vocês, né? Inclusive comentei lá no primeiro ano desse carinha aqui, o carinha, o pai considerado o pai da computação, um dos pais da computação, né? Um dos precursores da computação, né? Que é o Alan Turing, tá? Aqui também, né? Está novamente, né? O nome dele, porque ele estava fazendo uma comparação aqui, né? Lá em 1937, né? O Alan Turing, né? Descreveu aí o que ele chamou de processador ideal, né? Aqui também aí o processador, né? Lembre lá o que nós vimos no primeiro ano, né? O processador, o CPU. O que era o CPU? O CPU é o cérebro, né? A inteligência do computador. Tá? Então, essa descrição do Alan Turing aqui, do que ele chamou, né? Do que ele denominou de um processador ideal, seria um processador com memória infinita, né? E aí a gente sabe, né, que o processador ele tem as suas características, né, de velocidade, de clock, né, de memória, né, que é aquela memória interna também do processador. Aqui para ele um processador ideal seria um processador com memória infinita, tá? E esse processador aí com memória infinita é estudado, né, na teoria da computação, tá? Então, e essa classificação aqui, né, do Alan Turing, né, na verdade aqui ela é uma classificação, né, como se fosse algo perfeito, é coisa que a gente sabe que não tem, tá? Por isso que está fazendo uma comparação com algo que seria ideal, né, que tivesse, né, que seria uma maravilha, né, com algo que a gente tem no mundo real, tá? No mundo real, os nossos processadores, né, tem limites, né, limitações físicas dessas variáveis, tá? Quais são as variáveis, né? Quais são as métricas? Por exemplo, velocidade, né, que é a questão do clock, da frequência, questão do aquecimento, quanto que ele dissipa de calor, né? O próprio consumo, a própria eficiência energética que esse processador tem, que ele oferece, né, para nós, né? O quanto que ele oferece em trabalho, quanto que ele acaba perdendo em calor, né? Enfim, tudo isso aqui, então, né? Toda essa parte aqui é faz parte aqui dos estudos que ocorrem, né, dentro aqui das ciências naturais, né, que são os fenômenos naturais, tá? Então, por isso, né, dessa comparação aqui. Isso não ocorreria no caso aí a descrição, né, do Alan Turing, né, se existisse, né, um processador ideal, né, se nós tivéssemos, né, algo ideal com memória infinita, enfim, com algumas métricas aí, né, infinitas, né, seria algo extremamente perfeito, né? Seria algo ilusório, na verdade, né? A gente sabe que tudo tem limites, né? Nada na computação é infinito, né? E nada também tem só vantagens, né? A gente sabe que também na computação tem as vantagens e desvantagens, tá? Já as ciências empíricas, fazendo divisão agora em ciências sociais, né? Então, as ciências sociais elas vão ter um foco maior, né, nos aspectos aqui das relações humanas, tá? Então já é aquela parte mais sentimental, né? Seria aquela parte mais em convívio social, né?
a vida social, né, de nós pessoas. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, a gente sabe que teve pouco convívio, né, social entre as pessoas, porque era preciso ter um distanciamento social, né, as pessoas ficarem distantes, né, para não ter o contágio do vírus, enfim, não ter a propagação do vírus. Tá? Então, alguns exemplos de ciências sociais, né, que a gente poderia citar são a antropologia, né, a comunicação, né, no caso aí dentro da comunicação nós temos o jornalismo, né, a economia, enfim, a história, né, a política, né, a psicologia, a sociologia, então todas essas áreas aí que vão compor, né, as ciências sociais, né, a gente poderia até comentar como ciências humanas e sociais, né, muitas vezes também tem essa divisão, tá? Deixa eu só ver aqui na turma, aproveitando isso aí, falando dessas divisões entre as ciências. Quem tem mais afinidade pelas ciências, que percebe, né, que tem uma maior afinidade pelas ciências exatas ou que tem uma maior afinidade pelas ciências sociais humanas? Quem que já percebe isso, que pretende depois fazer um curso na área aí, um curso que pertença a essas duas áreas aí. Que geralmente é assim, né? É uma divisão, né? Os alunos têm, mesmo os alunos que fazem, né, o curso de informática, não quer dizer que depois vão seguir na área de informática, né? Geralmente quem segue é porque gosta e tem uma afinidade com as áreas das ciências exatas, né? Então, alguém aqui já percebeu isso? Já tem já tem algo assim mais na cabeça, assim, que depois pretende continuar nas ciências exatas ou de repente então migrar, né, para ciências sociais, só para nós ter uma ideia aí, vamos ver como é que tá a divisão da turma aí. Professor, eu penso em continuar em informática, se tentar seguir esse caminho. Tá, então aqui já tem um que vai seguir na área das ciências exatas, né? A gente viu lá que a computação faz parte das ciências exatas, né? Eu vou seguir nas exatas também, senhor. Também, tá? Não quer dizer que seja só na computação, né, pessoal? Pode ser na física, na matemática, na química, na engenharia, né? Enfim, tá? E os outros aí? Alguém, deixa eu ver alguém que... Tem alguém que vai ir para seguir em outra área? Na área das ciências sociais, por exemplo? Yuri, não gosto de exato, mas gosto de computadores. Tá bom. Eu exato também. Larissa gosta de exatas. Tá, na verdade, se tu observar, por exemplo, o jornalismo ali, que faz parte da comunicação, né, das ciências sociais e humanas, tu vai usar o computador, né? Hoje é difícil alguma profissão que não utilize o computador, né? Como tu disse, tu gosta do computador, não quer dizer que tu gosta, né, da área da computação, né? É diferente. Mas o que tu pretende fazer, Yuri? Só para ter uma ideia. O que a Luciele colocou aqui, ainda não sabe, tá? Eu não sei ainda, tá, Luciele? Tá, Luciele não se definiu ainda, tá? Alguém já tem outros já têm também essa definição, por enquanto, né? Você tem que começar a se pensar um pouco, né? Já está na metade do curso, né? Mais 2 anos, se tudo correr bem, né? Mais 2 anos estão terminando o curso e estão fazendo Enem, né? André, ele ama exato, mas quer ir pro caminho da moda. É bem diferente, né? Tá certo, tá. A moda não sei se de repente está contemplada essa parte aqui, né? Ciências sociais humanas, não sei se enquadra nisso aí. O Rafael, eu quero tentar entrar no ramo, tá? Então, se é o ramo tecnológico, vai dentro das ciências exatas, né? Também, o Rafael colocou aqui. O Bruno, eu sou bom em matemática, mas não, tá? Então, o Bruno vai ter que ir para outra área. Engenharia elétrica, ó. A engenharia elétrica é legal. Então, dentro das ciências exatas, no caso, né? Tá, então o Bruno vai para ciências humanas. Vai fazer o que, Bruno? Qual curso? O Elvis, eu prefiro, tá, o Elvis não prefere exatas, né?
A psicologia, ó. Então tá contemplado aí dentro das áreas das ciências sociais, né, e humanas, tá? Beleza. Mais alguém? Só para nós, só para ter uma ideia, né, como é que tava a turma, hein? As duas turmas, né, melhor dizendo. O Gustavo Leme, tá. Não sou muito exato, mas adoro computador. Tá. Não quer, exatamente, não quer dizer, né, que gostar de computador o cara vai gostar, né, das exatas, ou vai querer trabalhar diretamente com isso, né? São coisas diferentes, né? Como eu falei, hoje tem muita profissão, né, que trabalha diretamente com o computador. Não quer dizer que seja, né, da área das exatas, né? Beleza, então era só para ter uma ideia. Então aqui só continuando agora então o assunto, né? Se vocês observarem aqui também tem um detalhamento, né, das sub-áreas da computação, né, que são mais próximas aí, ó, das áreas das ciências sociais e humanas, né? Então olha só, tem aqui a engenharia de software. A engenharia de software, né, no curso nós temos no ano que vem vocês vão fazer a disciplina de análise de projetos de sistemas. Faz parte, é basicamente uma engenharia de software, né? Também é comigo. A engenharia de software, na verdade, é que ela estuda, né, essa parte mais também teórica, né? A parte de documentação, a parte de modelagem do software, né? Então aqui nós temos algo que está mais próximo também aí dos usuários, né? Então, por isso que ela também se enquadra como sendo, né, pertencente aí a essas ciências sociais, enfim, mais próxima das ciências sociais, melhor dizendo, né, humanas, tá? Porque aqui também engloba, né, a própria IHC. O que é IHC? Interação homem-máquina, né? É como o homem, não o homem só a expressão, tá? Não quer dizer que seja só o homem, né? Obviamente, né? Mas como que o homem vai interagir com a máquina, com o computador, né? Como é que é a relação, como é que é a questão da usabilidade, né? O que é usabilidade? A facilidade que nós temos para aprender, né? Se o sistema for difícil, nós vamos demorar mais para aprender, né? Se o sistema tiver uma baixa usabilidade, se o sistema tiver uma boa usabilidade, mais rápido nós vamos aprender. Em menos tempo nós vamos despender, né, para aprender. O que mais? Outra área aqui, ó, informática e educação. A informática e educação é essa área aqui, inclusive, é a área que é a área que tem a revista Renault, lá da URGS, que eu comentei com vocês que tem muitos artigos, né, relacionados com o que nós temos aqui que nós vamos fazer no projeto Integrador 1. Eu vou tirar de lá alguns artigos, inclusive. Lá na URGS tem, por exemplo, o doutorado em informática e educação. É que muitos da computação fazem a graduação e depois fazem o mestrado e depois fazem o doutorado em informática e educação. Para quem tem uma afinidade, né, maior para essa área, né, que gosta também da computação, mas que também gosta de uma interdisciplinaridade, acaba fazendo muitas vezes o doutorado em informática e educação, tá? Justamente para aplicar o conhecimento da computação em alguma área de educação, simples assim, né? O que mais aqui tem? O sistema de comércio eletrônico, e-commerce, tá? O que é o e-commerce? E-commerce são as lojas, né, virtuais aí que vocês utilizam, né, para comprar, né? Enfim, tem vários exemplos de lojas, Magazine Luiza, Americanas.com, Netshoes, enfim, sei lá o que mais, chinês lá, os chineses agora estão fazendo bastante propaganda, o AliExpress, né, tá? O que mais tem aqui, ó, certos aspectos da inteligência artificial, tá? O que é inteligência artificial, né? É aquela área, né, em que os computadores vão aprendendo com os seres humanos, né? E a gente tem a própria questão aqui hoje dos comandos aí por voz, né? De acordo com a interatividade do ser humano, né? Então, vai tendo esse refinamento, né? Esse aprendizado, né? Dos algoritmos e eles vão te dando respostas, né? Hoje tem interação aí com o celular, né? Tem a própria TV, né? Quando vai as TVs smarts, né? Então, a inteligência artificial tem em todos os locais, né? Em todos os lugares. Por quê? Porque precisa da interação do ser humano com a tecnologia, para ter esse melhoramento, assim, para a tecnologia se aperfeiçoando, né? Tendo esse entendimento do que o ser humano está solicitando, né? E o que ele quer de resposta.
que mais aí tem, ó? Então a inteligência artificial estuda as interações sociais dos sistemas multiagentes, né, baseando-se em observações do comportamento humano, né? Tá? Beleza? Tá? Estão lembrados nessa parte aí, né, de inteligência artificial. Com certeza vocês no dia a dia utilizam a inteligência artificial para resolver algumas coisas, né? Seja para quando estão olhando alguma TV, seja quando estão mexendo no celular, né? Enfim, coisas aí inerentes ao nosso dia a dia, tá? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouco. Aqui tem o resumo, né, então, da classificação que nós vimos até o momento, né? Então, quebramos as ciências em ciências formais e factuais, né? Também chamadas empíricas, né? As formais, então, aí, exemplo, né? São aquelas que envolvem a lógica, a matemática, né? E as factuais, né? Ou também chamadas de empíricas, né? Nós quebramos, nós vimos que elas são divididas em duas, né? Ciências naturais e ciências sociais, né? Então, as naturais, aqui temos a física, a química, a biologia, né? Que nós vimos agora há pouco, né? Que também, né, fazem parte é a mesma classificação, exatamente a mesma classificação do Enem, né? Antigamente até, né, não existiam essas disciplinas, né, separadas, né? Eu cheguei a pegar, quando eu fiz o ensino fundamental, na minha época ainda era ciência só o nome, tá? Era só ciência. Né? Aí depois quebrou-se, né, dividiu-se, né, especializou-se então em três áreas, que era a física, a química e a biologia, tá? Aí depois aqui as ciências sociais, né? Então, nós vimos agora há pouco, né? Alguns exemplos. Então, ó, a psicologia, né? A parte de sociologia, o direito, né? A economia, a própria administração também se encontra aqui, né? Que também está dentro das ciências sociais humanas, né? Enfim, algumas disciplinas, algumas dessas áreas que compõem, né, as ciências sociais. Tá? Aqui, por isso que eu fiz a brincadeira de ver com vocês, né? Quem que gostava mais das exatas ou mais das sociais, tá? Ainda temos aqui uma outra, né? Uma outra classificação, né? Que seria aqui, a gente poderia dizer como a ciência computacional ou a computação científica, tá? Também poderia ser, então, né? Um terceiro modo, um terceiro nível aqui de ciência, tá? Aí essa ciência está mais voltada aí, né? Para a parte também de teoria e experimentação dentro da área da computação, tá? O que ela vai englobar em termos de conhecimento, né? Ela vai trabalhar, qual vai ser o seu nicho, né? Então, basicamente, ela vai estar relacionada com a construção de modelos matemáticos, tá? E também aí, simulação, né? Em computadores para poder, então, resolver, né, alguns problemas de algumas áreas correlatas, né? A área da computação, né? Então, aí temos a física, a química, né? Então, aí, essas três fazem parte aí das ciências naturais, né? Claro que pode ser utilizado em todas as áreas, né? Como eu falei para vocês, né? A computação lá é inerente a todas as áreas, né? Querendo ou não, hoje em dia quase que todas as profissões, né? Todas as áreas utilizam, né? Pelo menos como meio, como atividade meio a computação, né? Para resolver, né? Problemas, enfim, melhorar o dia a dia, enfim, a questão de resolução de atividades muito repetitivas, né? Então, automatização dessas atividades através da computação. Ainda temos outra classificação, que é a classificação aí de ciências puras e ciências aplicadas, tá? Vamos ver, então, né, o que são, né, as ciências puras e as ciências aplicadas. Tá? Então, começando aqui com as ciências puras, tá? Basicamente, ciências puras, ou a gente poderia também chamar de ciências fundamentais, né? Vamos estudar aqui os conceitos básicos aqui da parte, né, enfim, de todos, né, o que compõe aqui, né, esses elementos aqui, sem ter muita preocupação com a questão do se vai ser aplicado na prática ou depois ou não. Tá? Então, aqui eu me preocupo mais com o fenômeno em si. Tá? Por isso aqui da palavra pura. Tá? Então, a palavra pura aqui, né, o puro, né, vai significar, né, que a gente está mais interessado nessa parte, tá? Na parte dos fundamentos, tá?
a parte dos fenômenos, né, físicos que envolvem, né, esse fundamento. Não me interessa se depois eu vou usar para resolver algum problema prático do dia a dia da sociedade, enfim, da comunidade, tá? Isso para mim não interessa. Vocês já devem ter escutado essa expressão, né? Não sei se alguém tem, enfim, se os pais ou de repente aí algum irmão, enfim, algum tio trabalha com isso, se é pesquisador, por exemplo, né? Pesquisadores muitas vezes, né, eles trabalham com algo puro ou então algo aplicado, né? Então tem assim como a computação também tem a computação mais preocupado com essa parte mais sem dar bola se aquilo que eu estou pesquisando vai resolver, vai melhorar a vida de alguém depois, e já tem os que trabalham com a parte aplicada, que daí é resolver coisas do dia a dia das pessoas, né, de todas as áreas do conhecimento, tá? Então, você já deve ter usado a expressão matemática pura, tá? Química pura, física pura, isso aí alguém já deve ter citado em algum momento da vida. Por que isso? Justamente porque vamos pegar aqui a matemática pura. A matemática pura é aquela matemática bem doida lá, que, né, o pessoal chama, isso aí é coisa para louco, né? Porque tu sabe que aquilo lá, mesmo que seja algo importante aqui para o desenvolvimento da ciência, mas sabe que na prática ninguém vai utilizar aquilo lá, né? Aqueles cálculos, enfim, aquelas teorias lá, aquilo lá não tem uma atividade, não tem uma finalidade prática, tá? Mas não quer dizer que seja menos importante, né, do que a matemática, por exemplo, aplicada, que aplicada em algum contexto nosso do dia a dia, né? Certo? Então aqui tem exemplos, ó, a cosmologia. Ó, a cosmologia é considerada uma ciência pura, né? Pura por excelência ainda, né? Ó, que estuda a formação do universo, sem se preocupar de forma explícita com o que vai ser utilizado na prática. Então, o pessoal que gosta dessas coisas aí, de ficar observando o céu lá, enfim, ficar falando aí dos planetas e não sei mais o que, isso é algo puro, porque nós não vai resolver algum problema prático do nosso dia a dia, não vai melhorar a nossa vida no nosso dia a dia, mas é um estudo, né? Tá? Da mesma forma, então, o aspecto da ciência pura na computação, ó, é difícil de identificar, tá? Visto que a maioria dos resultados em computação possui aplicação prática. Como eu falei, a maior parte da computação é voltada para a parte prática. Por isso que é a computação aplicada, porque é para resolver e melhorar problemas no meu dia a dia, né? Automatizar tarefas repetitivas. Mas também tem aquela que estuda a parte mais acadêmica, mais aqui no caso mais pura, né? Que é a parte lá que envolve as teorias da computação, né? A parte dos autômatos lá, é aquela loucuragem, né? Tá? Então aqui também tem essa divisão, tá? Na computação. Se me perguntarem assim, o que a maioria do pessoal gosta? Gosta do aplicado, porque é enxergar algo funcionando, resolvendo algum problema da sociedade, né? Melhorando alguma tarefa, né? Automatizando alguma situação, tá? Então, poucos gostam da computação pura, assim, se vocês observarem, né? Já o pessoal da física, da matemática, aí gosta já da química também, já tem muitos que gostam também dessa questão da ciência pura, né? Dessas áreas aí de estudos na ciência, envolvendo, então, questões aí da matemática pura, enfim, física pura e química pura, tá? Mas como eu falei, né? Tu enxergar uma coisa sendo resolvida é muito mais legal, né? Pelo menos na minha visão, é muito mais interessante, né? Tu ver algo que tu estudou, que tu conseguiu resolver e que está sendo aplicado na prática, tá? Que alguém está utilizando, né? Que as pessoas estão se utilizando, estão se beneficiando, tá? Que é isso que vocês têm que fazer aqui, por exemplo, né? Aqui é resolver um probleminha, né? Automatizar um sistema que vocês vão utilizar a área do conhecimento de vocês para resolver, né? Ou melhor, vocês vão utilizar a área da informática, né? Para aplicar na resolução de algum problema aí de alguma área básica, né? Então vão estar utilizando a computação aplicada, tá? Então é isso que eu já queria mostrar para vocês aí, né? Já ir pegando esses conceitos aí, tá?
não só aqui em Projeto Integrador 1, como depois também lá em Projeto Integrador 2, que em Projeto Integrador 2 vocês vão ter que resolver algo para a comunidade, algo que seja importante ali, que seja relevante, tenha alguma relevância, que resolva algum probleminha da comunidade. Qual que é a comunidade? A comunidade que vocês vivem, né? Seja a comunidade aí, de Rolante, pode ser um hospital, pode ser sei lá, pode ser que mais? Poderia ser, sei lá, um hospital, poderia ser alguma coisa para a prefeitura, né? Resolver alguma questão da prefeitura, melhorar algum sisteminha da prefeitura, sei lá, algo que tenha algum benefício para a comunidade, né? Um posto de saúde também, né? Tá? Tô pegando alguns exemplos aqui, tá? Também vai ser aplicado. Então, vocês vão usar também aqui o conhecimento de vocês, né? Aplicado em alguma situação, tá? Por isso que vocês vão estar usando a computação aplicada. E não a pura. Nós não queremos aqui a pura, tá? Tá? Então, chegamos aí nas ciências aplicadas, né? Eu já estava falando, embora eu esteja falando bastante antes, mas aqui, né, está bem descrito, né? Então, as ciências aplicadas, ó, por outro lado, visam a realização de descobertas, né, que possam, então, ser imediatamente aplicadas, tá? A alguma coisa. Essa coisa pode ser em algum processo, né, para a indústria, né? No caso também, como eu falei aqui, para indústria seria, né, para o mercado, né? Vender depois, né? Essa solução para o mercado, né? No nosso caso, vocês não vão ver que vocês criam uma coisa boa, né, que seja bem útil aí para a comunidade aí de vocês, né, para a cidade de vocês não vão vender, tá? Não é voltado aqui para a questão de dinheiro, tá? No nosso caso, é um projeto aqui com uma finalidade social, né? Tá? Então, é mercadológico, certo? Tá? Então, não vai envolver aqui a parte financeira, mas é óbvio, né, que quando você estiver numa empresa, se estiver trabalhando com uma empresa ou montar a empresa de vocês vão ter que vender, né, o produto, né? O produto ou um serviço, no caso, né? Tá? Então, aí já é algo de mercado. Tá? Então, resolver, né, alguma questão e vender essa solução, né? Vender esse sistema, vender esse serviço, tá? Então, exemplos aqui, ó, de ciências aplicadas, como eu já falei, na própria computação, né? A própria, também ali eu comentei, né, a própria matemática, a própria física aqui também pode ser aplicada, né? E aqui as engenharias, tá? Então, as engenharias geralmente são, né, enquadradas também na parte aqui das ciências aplicadas, tá? Porque também resolvem problemas, né, do dia a dia, né? Então, melhoram tarefas, né, através aí da automatização, né, dos processos, tá? Certo? E aí tem uma curiosidade aqui, né, que eu já tinha comentado também na aula passada, né? Muitas vezes a própria computação, né, a própria computação que ela faz, ela foi enquadrada nas ciências exatas, né, da Terra, que é o nome correto. Muitas vezes ela é vista como uma disciplina, né, da engenharia. Ela faz parte, digamos, como se ela estivesse dentro da engenharia, mas não, ela não está, né? Pela classificação da CAPES, do CNPq, ela está separada, tá? Então, a computação, ela faz parte das ciências exatas e da Terra, tá? As engenharias estão classificadas em níveis de engenharia, tá? Aí tem a divisão das engenharias. Antigamente era só engenharia, né? Mas aí depois houve uma classificação da CAPES, enfim, do CNPq, por engenharias mais, digamos assim, com finalidades mais próximas, né? Tá? Por exemplo, engenharia da computação, né? Ela está dentro da engenharia. Ela faz mais proximidade com a engenharia elétrica do que propriamente com a computação, tá? Então, o pessoal aí que gosta também de engenharia, que falou aquela hora, agora há pouco ali, queria fazer engenharia elétrica, também tem engenharia da computação, assim como tem engenharia de software, tá? Também tem engenharias próximas daí também da computação, né, que é, por exemplo, a engenharia de controle e automação, engenharia mecatrônica, tá? Então, essas são todas muito próximas, né, que utilizam muito essa parte também da computação, tá? Ainda temos aí, né, mais uma classificação, que é a classificação em ciências exatas e inexatas, né? Em ciências exatas eu já vim falando há bastante tempo, né, agora há pouco, né? Que a computação está dentro das ciências exatas e da Terra. O que quer dizer a palavra exata, né, aqui, né? Então,
como já está dizendo aqui no slide, ó, a ciência da computação, normalmente classificada entre as ciências exatas, né? Mas algumas sub-áreas, então, da ciência da computação, podem ter algumas características diferentes. O que ele quer dizer, né? Porque a computação, ela é como a gente fala sempre, né? A gente até brinca, a computação ela é binária, ela é 0 ou 1. Lembra lá de fundamentos da computação que nós vimos, né? Por que ela é 0 ou 1? Ou funciona ou não funciona. Ou está desligado ou está ligado. Assim como a matemática é exata. Por que ela é exata? Porque 2 mais 2 é igual a 4. Né? O 2 mais 2 não vai ser 3 uma hora, e também não vai ser 3,5, também não vai ser 4,5, também não vai ser 5, vai ser sempre 4. Tá? Por isso que é exata, ela tem uma exatidão. Tá? Então, aqui, continuando aqui a parte de ciências exatas, ó, são aquelas cujos resultados são, ó, que eu estava falando para vocês, são precisos. Tá? Eu até dei o exemplo aqui, um exemplo bem simples, né, de uma soma. Tá? Então, aqui não tem não tem interpretação, tá? Não tem subjetividade, tá? Aqui tem exatidão, tá? Essa que é a palavra, exatidão ou precisão, como que, tá? Então, o que ele quer dizer com isso, ó? Se a gente fizer, né, um experimento, repetir ele por várias vezes, né, por 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, né, aquele resultado daquele experimento, né, tem que ser, né, o mesmo. Tá? Então, tem que ser algo já previsível. Então, se eu repetir o cálculo aqui de 2 mais 2, 100 vezes, 10 mil vezes, 1 milhão de vezes, a resposta tem que ser 4. Tá? Se achar algo diferente, tem coisa errada. Tá? Sempre vai ser 4. Tá? Beleza? Então, é isso que ele está dizendo aqui, tá? Nesse slide. Então, aqui alguns exemplos, ó, são classificados entre ciências exatas, ó, matemática, né, por excelência, que eu já vim falando há bastante tempo, a física, a química, né, então aqui a física e a química, né, elas também são, né, também estão dentro aí, né, das ciências exatas, né, que mais? Claro, né, pessoal, só para deixar claro, né, não confundo também ali a questão da área, né, da divisão da ciência ali, no caso, como ciências naturais, né, como eu estava falando antes, né, que a física, a química e a biologia estão classificadas dentro das áreas de ciências naturais, mas ela é exata, porque é uma outra classificação, tá, não vamos achar que está errado, tá, a gente tá vendo várias classificações, tá, não é que esteja errado, não é que uma hora ela é uma coisa e outra hora é outra coisa, tá, não faça confusão. Tá? Então, aqui, a, pessoal, por isso que eu até comentei agora há pouco, né, que eu brinquei com vocês. Geralmente, quem gosta de ciências exatas não gosta de ciências sociais. E o contrário também é verdadeiro. Por quê? Pela questão da afinidade. Né? Uns são mais técnicos, né? Não gostam muito de, por exemplo, da parte de, assim, muito de leitura, dessa parte, assim, essa parte mais de literatura mesmo, né? E já quem gosta dessa parte mais de literatura, né? De literatura, que gosta mais de interação e patati, patatá, como diz meu tio, tá? O pessoal gosta mais das ciências sociais. Tá? Geralmente isso aí sempre é assim, tá? Então, eu, por exemplo, né, que sou né, fiz curso da computação, sempre gostei mais da parte técnica, tá? Dificilmente eu gosto de ler um livro, por exemplo, que envolva essa parte mais de literatura e contemporaneidade, essas questões aí, porque não é o meu perfil, tá? Então, deixa eu ver o que alguém colocou aqui, deixa eu ver se colocar alguma coisa. Rafael Lima, porque eu não sei interagir. Não entendi o que ele quis dizer. Não sei o que ele quis dizer aqui com essa parte. O que ele quis dizer com isso aqui, Rafael? Ah, tá, acho que entendi, tá. Tá dizendo que ele é mais um perfil mais das ciências exatas, né? Isso, tá? E não das ciências sociais. Exatamente, é isso aí. Geralmente quem tem mais esse gosto por ciências exatas também não é muito de ficar conversando muito e tal, né? Comentar mais o cara mais
mais fechado, né? Um pouco mais, digamos, introvertido, digamos assim, né? Mas é porque é o perfil, né? É o perfil do cara que gosta mais da área das áreas exatas, tá? É isso aí, pior que isso aí mesmo, tá? Então, eu sempre brinco, né? Por isso que eu pergunto, né? Para ver quem tem um gosto maior por uma área ou gosto maior pela outra área, né? Tá? Certo? Então, então aqui isso aqui, então as ciências exatas, né? Então são aquelas ciências que têm uma precisão, né? Tá? Então a mesma coisa aqui, né? Eu dei o exemplo da matemática, né? A física também tem a precisão, né? A própria química também, né? Certo? Então, geralmente quem gosta de computação, né? Quem gosta de computação tem que gostar dessas áreas aqui, né? Porque senão não tem lógica, não tem sentido, né? Por exemplo, o cara gostar de computação e não gostar de matemática, não gostar de física, não gostar de química, né? Não tem lógica, né? Não tem sentido, né? Tá? Assim como a pessoa que gosta mais das ciências sociais, né, e humanas, não teria lógica ela não gostar, por exemplo, da área de letras, né? Que é a área de letras, enfim, a área de sociologia, a área de história, né? Não teria lógica. Ela gosta mais dessa área, ela tem que gostar, né, dessas disciplinas, né? Certo? E agora, ciências inexatas, né? Ciências inexatas, né? Então, o próprio nome está dizendo, né? Prefixo inicial ali da palavra já está dizendo, né? Quer dizer não exatas, né? Então, são aquelas, né, aquelas ciências que não têm, né, uma precisão, uma exatidão nos seus resultados, né? Então, aqui, os resultados nem sempre vão ser aqueles esperados por nós. Então, né, diferente lá do exemplo que eu dei agora há pouco, do cálculo ali, né, um cálculo matemático, uma simples soma, né, sempre que nós repetirmos aquela soma, tem que fechar o mesmo valor, né? Aqui não, né, aqui não tem toda essa exatidão, né, toda essa precisão. Então, podemos ter aqui alguns exemplos bem clássicos, bem do nosso dia a dia, né? Por exemplo, a meteorologia, né? A meteorologia, ela faz uso, né? Ela faz uso das ciências exatas, mas não quer dizer que ela seja exata, porque ela utiliza, né, para fazer, vamos pegar aqui para fazer a previsão do tempo. Como é que é feita a previsão do tempo? Através de cálculos matemáticos, né? Através lá de uma série de probabilidades, enfim, de estatística. Mas não quer dizer, né, que se eu prever, né, através desses cálculos, dessa estatística, né, que vai chover amanhã, realmente vai chover. Pode ser que não chova, pode ser que mude, né, completamente o que eu tinha previsto agora de manhã, né, e amanhã faça um tempo bom, tá? Que é bem comum isso de ocorrer, né? Quem olha aí previsão do tempo, olha, enfim, jornal, né, acompanha jornal na TV, sabe que muitas vezes ocorre, né? Tá marcando uma previsão, né? Por isso que o nome previsão, né? E não exatidão, senão seria a exatidão do tempo, né? Não é previsão, estou prevendo algo que pode ou não ocorrer, tá? Então, isso aqui é bem interessante, né? Tá? Também economia, né, pessoal? Agora você fala muito de economia, né? Gasolina, preço da gasolina, enfim, preço das coisas que está bem caro, estão falando bastante agora, ultimamente, de economia, né? Então, a economia também, né? A economia tem toda uma questão, né, que envolve ali enfim, envolve inflação, envolve não sei mais o que lá, que tem um monte de sigla, né? IPCA também, falam bastante essa sigla. Tem mais que falam bastante aí também. IGPM, acho que é também, né? Tem um monte de sigla aí. Tá? E aí, tudo isso, né, toda essa variação desses fatores, enfim, né, principalmente lá na questão do câmbio, né, do dólar, dos Estados Unidos, da China, né, que são os principais países agora do mundo, né, de acordo com as variações que tem né, no globo, né, no mundo, a economia pode, né, ser influenciada, né, tanto que quem acompanha também um pouco aí de jornal, né, sabe, né, que às vezes, de acordo com o que ocorre em algum local do mundo, sobe o valor, né, do barril do petróleo, por exemplo, né, ou então desce, né, baixa, né, tá? Estou falando aqui da gasolina, do petróleo, né, porque estamos falando bastante, mas
Poderia utilizar para qualquer coisa, poderia utilizar para algum alimento, para carne, por exemplo, estão falando bastante também, né? Tudo depende dessas questões aí, né? De tudo que gira ao redor do mundo, né? Para influenciar nos preços. Tá? Por isso que não tem uma exatidão. Ela tem ela faz uma previsão de tanto que pode subir, de tanto que pode baixar, né? De tanto que daqui tanto tempo, né? Vai fazer uma projeção também do preço dos produtos, enfim, daqui tanto tempo vai estar tal valor, tá? Então não existe uma exatidão aqui também, né? Existe um estudo, uma estatística por trás, né? De acordo com vários fatores que eu falei ao redor do mundo, que pode influenciar nos preços aí de todas as coisas, né? De comida, do petróleo, né? Não sei mais, e de tudo, na verdade, dos eletrônicos também, né? Agora há pouco também, essa questão da pandemia aí, teve uma influência bastante nos eletrônicos, né? O valor aumentou bastante, porque não tinha também peças, né? As peças estavam demorando mais para chegar, né? Até mesmo para os carros, né? Os carros que dependem, às vezes, de chips para poder fazer a interligação do sistema da inteligência do carro, não tinha, e aí estava em falta, né? Então até o preço dos carros também se valorizou, tá? Então os carros estavam mais caros por causa disso, por causa da dificuldade de conseguir também esses materiais, né? Certo? Então, além da meteorologia e da economia, também temos aí, ó, a maioria das ciências sociais também é inexata, exatamente, né? As ciências sociais que eu estava comentando agora há pouco, né? Da sociologia, da psicologia, da antropologia, né? Não tem exatidão, não lida com números, não lida com essa parte de exatidão, tá? Lida mais com a parte humana, né? Por isso que o próprio nome está dizendo, né? Mais a parte de sentimento, tá? Certo? Bom, e aí chegamos aqui no final desses slides, né? E aí tem exercícios, né, para vocês depois praticarem como atividade assíncrona, tá? Tem 5 exercícios, né? Aqui são exercícios descritivos, basicamente olhar os slides e responder as questões, tá? Aí depois vocês façam aí como atividade assíncrona, tá? E aqui tem algumas referências, né, que eu utilizei, né? Que são os livros do Václavic, que eu tinha mostrado para vocês, também tem o do Marconi aqui com o Acatos, né? E também tem esse outro aqui, tá? Mas os principais é esse aqui do principal mesmo do Václavic, que eu mostrei inclusive para vocês na aula passada, né? A capa do livro, tá? Beleza? E também tem esses aqui, né? Eu acho que é os mesmos, deixa eu ver se é os mesmos. É os mesmos, né? Eu só coloquei num documento diferente. Na verdade, é os mesmos que estão nos slides, tá? Beleza? Alguém tem uma dúvida nessa parte inicial aqui?